Aleluia, Mateus 3:8 ao 10. Amém? São palavras do último dos profetas da antiga linhagem, João Batista, primo de Jesus, mais ou menos primo. Nós já ouvimos isso aqui de capa a capa, né, irmãos? Eu creio. E diz assim: produzam frutos dignos de arrependimento. E não comecem a dizer entre vós mesmos. Não comece a dizer para você mesmo. Não diga para você mesmo: nós temos por pai Abraão, porque até mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que, pois, não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Presta bem atenção na palavra de João Batista. Cada palavra é importante. Amém? Ele diz assim, olha, ele está dizendo para os fariseus que queriam ser batizados, né? Já naquela época, um monte de gente queria ser batizado nas águas, sem ter sido transformado no seu interior. E João Batista, vendo o pessoal, já falou: ei, pessoal, não adianta vocês virem aqui descer nas águas do batismo, descer aqui, aquela cerimônia toda, se não há frutos dignos de arrependimento. O que é isso? Se o resultado da vida de vocês, a maneira que vocês vivem, não demonstra que vocês se arrependeram. A palavra arrependimento, ela vem do original grego, que a gente fala muito, que é a metanoia, né? Metanoia, ela tem dois significados muito importantes, um próximo ao outro, senão praticamente uma extensão do outro, que diz assim: metanoia é mudança de direção. Por entender que nós estávamos numa direção errada na vida, por compreender que a direção estava errada, nós fazemos a curva e tomamos a outra direção, a direção contrária. Isso é conversão, amém, irmãos? E o outro que também é semelhante a esse, como uma extensão, é que metanoia também significa expansão de consciência. Veja, irmãos, é muito mais do que, puxa vida, eu estava indo para lá, estou errado, vou vir para cá. É ter a sua consciência transformada. Por quê, irmãos? Porque somente eu estava indo para lá e agora estou vindo para cá, porque eu percebi que estava dando errado, é muito pouco. Porque senão, quase que fatalmente, você vai cometer aquilo de novo, é o que acontece. Então toda hora alguém ou alguma coisa tem que ficar alertando você que a direção é errada, e você, ai meu Deus do céu, de novo, puxa vida, e aí você volta, você para e coisa e tal. E daqui a pouco você se vira e mexe, se pega fazendo de novo, pensando de novo, sentindo de novo, meu Deus, aleluia. É noite de libertação, irmão. Amém? Glória a Deus. Então o que acontece? Precisa ser mais do que isso, e é verdadeiramente mais do que isso. Porque quando há uma expansão da consciência, quando há uma expansão do entendimento, não somente eu mudo a trajetória, mas eu compreendo, entendo, e aquilo vem para o meu coração como uma verdade, que não fazia nenhum. Sabe por que eu não vou mais naquela direção? Não é porque alguém me cobrou, que é o que acontece na igreja. Ô irmão, o que você está fazendo? Ô irmão, para com isso. Ô irmão, deixa disso, coisa e tal. Não. Agora não faz mais sentido para mim ir naquela direção. Ezequiel fala isso, que quando nós fôssemos transformados pelo Senhor, nós olharíamos para o nosso passado e sentiríamos nojo, não saudade. Quantos estão entendendo, irmãos? Então muitos estão com um problema, não é com a igreja, comigo, com outros, quem quer que seja. Ele está com um problema com a conversão dele. O entendimento dele é o problema dele, não eu. Não o cara da rua. Quantos estão entendendo isso? Mas a gente, não, o meu problema é esse aqui, a gente mira nele e fala que é ele, inventa um monte de coisa, mas na verdade não tem nenhum problema com o Felipe, eu estou com um problema com Deus. Porque se eu tivesse alinhado com o Espírito Santo,
ainda que ele realmente fizesse algo contra mim, eu deveria o que? Amar o inimigo, cuidar do inimigo e tantas coisas assim. Quantos podem entender? Veja o que Paulo diz, irmão, dessas duas instâncias. Veja o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 9 e 10. Olha como é que ele coloca as coisas no aspecto humano. Irmão, porque o ser humano é um bicho matreiro, é um bicho sagaz, é um bicho complicado. Porque ele é dotado de uma inteligência humana, e essa inteligência humana aí é maligna. E quem diz isso não sou eu, quem disse isso foi Tiago, que a sabedoria humana é terrena, primeiramente terrena, animal e demoníaca. Então o que significa isso? Que nós, na nossa inteligência, na nossa sabedoria humana, nós construímos um arrependimento que não é arrependimento. A gente diz que está, fala que está, chora até mesmo, nós vamos ver isso, mas não é. É uma invenção da nossa cabeça, ou seja, é orgulho. Você quer ver uma coisa, irmãos? Duas coisas o Espírito Santo falou no meu coração, hoje até coloquei lá na rede social, como eu sempre gosto. Você já percebeu, já prestou atenção que existem pessoas que têm orgulho de se arrepender? Ele começa a acreditar, ele começa a crer que o simples confessar pecados, erros e limitações já expia o seu pecado. Onde que está escrito isso, irmão? Irmãos, existem toneladas de pessoas no mundo afora que ele é expert, que ele já quando ele encosta, ele começa a falar as falhas deles, os pecados dele, até chora. Eu sou assim mesmo, Deus conhece a minha vida, já vi isso aí? Deus conhece o meu coração. E fala com certo orgulho, como se ele fosse uma pessoa melhor, porque ele confessa. É criado até mesmo um orgulho, porque ele se vê uma pessoa melhor que o outro que esconde. Um esconde o seu pecado e o outro confessa, mas não deixa. Irmão, sinceramente, é o chamado trocar 6 por meia dúzia. É a mesma coisa. Irmãos, a Bíblia não fala que nós devemos simplesmente confessar os pecados. Mas tem um versículo lá em 1 João 1, que diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas eu já falei aqui 1 milhão de vezes, que a Bíblia não é um versículo. Irmão, o arrependimento é uma doutrina bíblica. Ela não é um versículo bíblico. A Bíblia tem 66 livros. Porque a mesma palavra que diz aquele que confessa, aquele que confessar os seus pecados, Jesus é fiel e justo para perdoar os pecados, é a mesma que tem Provérbios 28, 13. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa, alcança o quê? Veja que só confessar, irmão, você pode estar se tornando a pessoa ainda mais soberba e mais orgulhosa de pensar que não, porque é aquela pessoa, mas já viu essa frase, não viu? Mas pelo menos eu sou sincero. Quando já viu isso aí? Eu acho interessante isso aí. O cara desculpa, irmão, é um endemoniado, é um carnal, é um violento, é um bife. Ele é um bifão de contrafilé cheio de nervo, dessa grossura aqui, ó. Então o que acontece? E ele fala essa frase, mas pelo menos eu sou sincero. Pelo menos eu digo a verdade. Amém? Glória a Deus. Mas se você for sincero, confessando suas falhas, pecados e erros, e não houver arrependimento deles, ainda é a mesma estrada. Você simplesmente está demonstrando mais um dos seus terríveis pecados, que é o quê? Soberba e orgulho. E essa frase, pelo menos, eu sou sincero, ele está fazendo o quê, irmão? Ele está fazendo uma comparação com outras pessoas. Então o que ele está dizendo? Eu sou melhor que o outro. Então eu vou contar para você todas as coisas que eu faço que desagradam a Deus, mas
mesmo depois de você ouvir todas elas, quero dizer que eu sou melhor que a maioria. Mas não faz sentido nenhum, biblicamente. Mas tem gente montando esse cavalo aí. Tem gente crendo nisso. Tem gente, irmão, estou falando para você, cara, há 16 anos que eu estou na igreja, eu vejo isso. Tem irmão que se sente melhor em desabafar por desabafar, mas ele não quer abandonar o que ele está dizendo. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Ele quer contar para você. Mas não se engane, simplesmente confessar não é o expiar dos pecados, não é ter o pecado perdoado. É necessário um arrependimento, uma metanoia. Agora, escuta o que diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 7, 9 e 10. Eu me alegro agora, não porque vocês se sentiram tristes, mas porque vocês se sentiram tristes para o arrependimento. Eles foram contristados, a Bíblia diz, eles foram entristecidos quando souberam que estavam errados, e aquilo conduziu eles ao arrependimento, à metanoia. Porque vocês foram entristecidos segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano vocês sofressem. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Olha aqui, irmão. É como se fosse o falso e o verdadeiro arrependimento. Você está entendendo? O apóstolo Paulo enviou uma carta, que é a 2 de Coríntios, estava mandando o cajado naquela cambada. Depois você lê lá o contexto, a turma é fogo. A turma é fogo. E o Paulo escrevendo e descendo o pau neles, que estava fazendo um monte de coisa errada. Aí o apóstolo Paulo fala assim, então, queridos, mas eu dou graça, eu estou alegre, porque vocês estão tristes que eu estou falando, não estão? É tão triste. Então, mas essa tristeza é segundo Deus. É Deus que está fazendo você assim. É Deus que está entristecendo você, irmão. A primeira instância do arrependimento é uma tristeza do que a gente está fazendo. Como um ser humano vai se arrepender do que gosta? Fale para mim, irmão. Eu estou falando arrependimento verdadeiro. Como é que eu me arrependo do que eu gosto? Então isso não combina com uma doutrina da nossa vida. Não é 1 e 2 versículos. E o apóstolo Paulo fala assim, sabe essa tristeza que vocês estão sentindo? É Deus que está fazendo. É para vocês botar a cara no pó mesmo. Só que tem uma coisa, vai produzir arrependimento. E o arrependimento vai gerar vida. Agora, entre vocês também tem gente que tem uma outra tristeza. Preste atenção. Preste atenção. Ele é triste em si mesmo. Porque ele percebeu, escute isso aqui, irmão. Porque ele percebeu que o pecado que ele está cometendo prejudica a ele mesmo. Então ele está triste por causa do pecado, mas não porque o pecado entristece a Deus. Quantos estão entendendo, irmãos? É porque o pecado entristece ele mesmo, atrapalha ele mesmo. Descobriram que eu estou em pecado, que eu estou vivendo em pecado, e agora eu não posso mais pregar, agora eu não posso mais tocar, agora eu não posso mais ser um ministro. Por quê? Porque eu vivo em pecado, então eu estou triste, muito triste, mas não tem nada a ver com Deus, é porque agora eu não posso tocar mais violão. Quantos estão entendendo? Eu não posso ser mais isso, eu não posso continuar executando uma tarefa religiosa. Então eu estou triste. Eu estou triste porque os outros descobriram. Já viu, eu estou triste, o que vão pensar de mim? Deus não está na parada. Deus não importa. É tudo uma soberba. Quantos estão entendendo? É tudo um orgulho. É uma tristeza em si mesmada. É uma tristeza minha, porque eu vi que eu estou levando prejuízo nisso. Então eu estava em adultério, então eu estava fazendo isso, aquilo, outro. Eu não, em nenhum momento eu me importei com o que Deus sentiu. E nem muitas vezes o que o outro sentiu. Mas agora todo mundo sabe, e talvez eu perca minha família, e talvez eu perca coisas. Quantos estão entendendo? Esse aí não é o arrependimento segundo o Espírito Santo. Quantos estão entendendo, irmão? Veja que são linhas finas. Mas acontece isso. Eu estou triste por causa da maneira
por causa da coisa errada. E essa tristeza vai conduzir à morte, sabe por quê? Porque mesmo triste, eu vou lá e vou fazer de novo. Eu faço triste mesmo. Eu vou beber uma cachaçinha ali, eu vou triste. Vou chorar, mas eu vou beber. Eu vou fazer o mal, mas eu vou... Quantos estão entendendo isso aí, irmãos? Estão vendo que o arrependimento, a metanoia é muito mais além do que, ai, puxa vida, desculpa do que eu fiz. Você vai voltar a fazer tudo de novo se a sua mentalidade não for transformada. Se não houver uma expansão da sua consciência. Para que você entenda o mal que aquilo é. Para você, para os outros e para Deus. E aí não faz mais sentido algum voltar à prática. É isso que é ser livre, irmão. É isso que é ser livre. Veja só, irmãos, o que diz a Bíblia em Romanos capítulo 2. Abra sua Bíblia em Romanos 2. Romanos capítulo 2. Romanos 2:4. Você despreza a riqueza da bondade de Deus e a tolerância, a longanimidade, ignorando que é a bondade de Deus que te conduz. Preste atenção nessa palavra, conduz. O que é conduzir alguém? Isso que significa que um tal sujeito, uma tal pessoa, ela estava em um lugar e ela foi conduzida, ela foi levada pela mão por Deus para outro lugar. Que lugar? Um lugar de arrependimento. Arrependimento, irmão, ele não é simplesmente a tristeza, o arrependimento é um lugar em Deus. O arrependimento não é a tristeza, não é um pesar, o arrependimento é um lugar espiritual para onde Deus te leva. Eu vou te mostrar já aqui para você. A bondade de Deus conduz a gente ao arrependimento. Mas veja, da mesma maneira que o versículo diz que a bondade de Deus te conduz ao arrependimento, antes está falando de um coração duro que não quer ir. Não é só porque Jesus pode te levar, irmão, que você quer ir. Tem gente que não quer ir, ué. Ah, não. Sabe por que tem gente que não quer ir, irmão? Porque o amor de Deus nele ainda não é completo. Falta-lhe muito. Porque entre o amor de Deus e entre a prática, sei lá qual que é que ele queira, ele vai preferir a prática e não Deus. Quantos estão entendendo isso aí? Então a metanoia, o arrependimento é muito mais, puxa vida, me desculpe. É um nível de transformação no espírito, gente. É transformação espiritual, isso aqui não é ficar triste. Chorei. Eu fui naquele culto, aquele culto foi tremendo. Meu Deus, como Deus falou comigo aí, o que você fez? Eu chorei. Chorei, como diz aquela música, né? Chorei largado. Caí no chão, estribuchei, meu Deus. Isso é domingo. Na segunda, eu já estou lá cheirando o diabo outra vez. É incrível isso. Quantos podem entender? Então, que tristeza, irmão, porque assim, para que a gente passe a crer nessas coisas que estão acontecendo nas igrejas por aí, inclusive aqui também, eu tenho que jogar a Bíblia fora. Não, isso aqui não tem nada a ver. Eu estou crendo na sua experiência. Então veja, nós temos uma Bíblia, nós temos a palavra de Deus que a gente tem que lançar fora, porque o que vale é a experiência que você está tendo hoje, cara. Você está maluco, cara. A palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus não vai passar. As nossas experiências, como diz, é sua experiência, pode ser verdade ou não, pode ser uma coisa totalmente na carne. Agora veja, 2 Timóteo capítulo 2, verso 25.
Está falando sobre como o obreiro de Deus deve ser, como um pastor deve ser, como um homem, uma mulher de Deus deve ser. Paulo está instruindo Timóteo. E ele fala assim, preste atenção. Você deve disciplinar com mansidão aqueles que se opõem à verdade. Na expectativa que Deus conceda a eles arrependimento. Deus concedendo e Deus conduzindo. Ou seja, Paulo está falando, Timóteo, quando você estiver pregando, cara, vai ter um monte de gente que não vai na sua, que não vai aceitar a palavra, que o cara não, glória a Deus você falou, mas eu não vou nessa. Então, tenha mansidão para com essas pessoas, na esperança que Deus conceda a eles arrependimento, porque os caras estão de coração duro mesmo. O que Paulo está dizendo para mim e para você? O Espírito Santo fala através de Paulo para mim e para você. Irmão, tem gente que é só na paciência do Senhor, porque você já pregou e despregou para ele 1000 vezes. Quando você está entendendo isso aqui, estou dizendo? Você já orou, você já pregou, você já mostrou Bíblia, você já deu livro, você botou filme de Paixão de Cristo, Jesus apanhando. Você pôs tudo, cara. Pôs o exorcista, quem sabe não tem, né? Tem que botar, tem medo do diabo, tem medo. Então tudo bem, vai. Converte-se de qualquer maneira. Também não está nem aí com o exorcista, não está nem aí com o Paixão de Cristo, não está nem aí com nada, irmão. Então ele está falando assim, olha, para essas pessoas é só Deus para conduzir arrependimento. Não tem jeito. Agora veja, irmão, é o arrependimento que o quê? Conduz as pessoas a conhecerem plenamente a verdade. Arrependimento não é só tristeza. Desculpe, puxa vida, pisei no seu pé, te magoei, irmão. Não. O arrependimento, a metanoia, a transformação da consciência, ela trabalha no nosso espírito para nós conhecermos escute bem, a palavra é plenamente. O que é pleno? De maneira completa a verdade. Ou seja, só há uma maneira de conhecer Jesus, que é a verdade, completamente, plenamente. Como? Qual é o caminho? É o arrependimento. Então arrependimento não é só cair, levantei, não. Talvez você não cometeu nenhum pecado maquinado hoje. Você não está vivendo em pecado, você não está abraçado com o capiroto, sei lá quem, não, você não está. Mas veja que nós mesmo assim, a nossa estrada é só uma, o arrependimento. A Bíblia fala do arrependimento das obras mortas, irmão. É só você fechar 5 segundos os olhos e pensar em Deus, você já começa a se arrepender, sabe por quê? Porque Ele é santo. Porque Ele é puro, porque Ele é bom. E nós, não, nós carecemos da sua graça. Quantos estão entendendo? Se Deus não operar em você não há bondade nenhuma. Não há nada que seja bom. O que tem de bom em você se chama Jesus. Se chama Espírito Santo. Não se engane. Quantos podem entender isso aí? Isso aqui é muito importante. Irmão, põe isso na sua cara. Estou repetindo de novo, o apóstolo Paulo fala, né, em Filipenses. Não me canso de dizer as mesmas coisas. Porque a segurança para mim, vou repetir 1000 vezes isso. A metanoia, a transformação do entendimento, a expansão do entendimento é muito mais do que viver pedindo perdão para os outros. Deixa eu dizer para você, sabe o que a metanoia está trabalhando em alguém? Essa pessoa não fica mais vivendo pedindo perdão para os outros. A metanoia transforma ela para que ela não fira mais os outros. Vocês estão entendendo, irmãos? Ao invés de todo santo dia, toda semana eu ficar, Felipe, meu irmão, você me perdoa? Não sei do quê? Rafael, por favor, meu irmão, você me perdoa? Aline, por favor, você me perdoa? Achando que isso é um grande nível de transformação e a presença de Deus na minha vida, a metanoia, ela trabalha ao contrário, ela me dá conhecimento pleno de Jesus Cristo. E aí eu não fico mais todo dia, toda hora, falando, Felipe, por favor, meu irmão, você puxa a vida, me entenda, me perdoe, porque eu sou lá, não. Ela me conduz a um lugar de arrependimento, onde eu não estou mais ferindo o Felipe, não estou mais pecando contra o
Rafael. E ali, não, vocês estão entendendo, irmãos? E aí eu não vivo mais a pedir perdão para os outros. Porque se eu vivo a todo momento a pedir perdão para você das mesmas coisas, do que foi que eu verdadeiramente me arrependi? Se a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança uma misericórdia diante de Deus. Então você vai encontrar, irmão, que tem um monte de gente que não está perdoado. E não é porque Deus não seja bom para perdoar. É porque ele nunca, na verdade, se arrependeu. Porque ele acha que é uma vida de pedir desculpa para os outros. Não, irmão, é muito mais além. É ser transformado ao ponto que eu não vivo mais de pedir desculpa, porque eu não vivo mais ferindo os outros, para que eu tenha que pedir desculpa. Quantos estão entendendo isso aqui? Por favor, entenda, irmão, porque isso vai melhorar muito a vida da igreja. Aleluia. Agora vamos um pouquinho. Verso 26. Também o retorno à sensatez, livrando essas pessoas de quem, irmão? Leia aí. Dos laços de quem? Daqui que vem aquele negócio, né, de estar amarrado. É daqui, ó. O diabo amarra mesmo, irmão. O diabo tem laços. O diabo tem cordas, tem corrente, é verdade. Porque o diabo é um copiador. No livro de Cantares, diz que nós somos presos pelo nosso noivo com cordas de amor. As cordas que me prendem a Jesus, o apóstolo Paulo falou, eu sou prisioneiro de Cristo. Mas as cordas, as correntes que me prendem a Jesus são cordas, laços, correntes de quê? De amor, de fidelidade, coisa linda de Deus. Agora o que prende no diabo, irmão, o laço do capeta é isso aqui, olha lá. O que ele está dizendo? Não vive em arrependimento, está preso. E quem que é o carcereiro? É o diabo. Irmão, a gente precisa de um outro culto, mais uns 2 ou 3, para falar desse negócio de endemoniado, endemoniamento e outras coisas. Isso aqui é a coisa mais fácil do universo, você pegar uns caras atrapalhados, irmão. Quem já fica atrapalhado mesmo, cai no chão, é aquela conversa, você já sabe o que faz. Amém? Mas é aqueles que nunca rosnam. A Bíblia diz que Satanás entrou no coração de Judas, e Judas nunca falou assim com Jesus, ó, me dá um beijo, mestre. Ele falava normalmente, ele tratava normalmente. Amém? Veja, livrando-se dos laços do diabo, porque foram feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Veja que não é simplesmente uma coisa qualquer que faço ou não faço, pego ou não pego, não é prateleira de supermercado. Vamos pegar isso aqui? Não, isso aqui eu não quero comer, vamos pegar outro. Não, não, não. Isso aqui é parte vital da vida, se é que você está em Deus. É o arrependimento, que como vocês estão vendo é muito mais além do que, ai, puxa vida, me tropecei em você, me desculpa, irmãozão. Cara, puxa vida. Vamos a Hebreus capítulo 12, por favor, se você puder abrir. Hebreus 12. Hebreus 12. Vamos do verso 14, que todos conhecem. Hebreus 12, 14, por favor. Aleluia. Hebreus 12, 14. Sigam a paz com todo mundo. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentem diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, e nem haja no meio de vocês nenhuma raiz de amargura, que brotando perturbe a todo mundo, e por meio delas muitos sejam contaminados. Preste atenção, não haja nenhum impuro ou profano. O que significa impuro ou profano? Basicamente,
Bom, impuro eu acho que... Impuro sujou, meu irmão. Está sujo. Agora, o que é profano? Profano ou profanar é todo aquele que toca nas coisas sagradas de Deus de maneira errada. Ele faz uso daquilo que é sagrado de maneira errada. Por exemplo, no exemplo que a gente tem mais falado aqui nesses meses todos, a respeito da Santa Ceia, do que ela realmente é e do que transformaram. Isso aí é profanar. Isso aí é tocar em algo que é santo, é sagrado da parte de Deus, para nos salvar e transformar aquilo num tipo de mercadoria, de controle de mente, de pessoas e de vidas. Isso é profanar. É uma das profanações que a Bíblia fala, entre tantas, que você conhece mais, é aquela, por exemplo, é uma palavra profética, mas uma coisa que já aconteceu, da estátua que iria ser colocada, e foi, na verdade, que vai ser e foi, dentro do templo de Deus. Lá no templo de Jerusalém, antes dele ser destruído, o templo que construiu Herodes, naquele período chamado período interbíblico, no final de Malaquias até começo de Mateus, 400 e poucos anos, chamado período de silêncio. Na verdade, não foi muito silencioso, não. Foi bem tribulado, tem muita coisa acontecendo em Israel. Entre elas, um cara chamado Antíoco Epifânio colocou dentro da casa de Deus, dentro do templo de Israel, estátuas de deuses, de demônios, de porco, sacrificava porco, que era animal imundo, ou seja, eles profanaram os altares. Trazer algo imundo, trazer algo sujo, trazer algo contrário da nossa parte para Deus, que Ele não quer, Ele não aceita. Isso aí é profanar. Então ele chama, veja só agora, quem é que é esse cara? Não haja nenhum impuro e profano como foi Esaú. Quem é que é esse Esaú aqui, irmão? Alguém sabe quem é esse cara? Ele é irmão de um cara famoso. Hã? A Bíblia diz aqui que Esaú era impuro e profano. Por quê? Veja. Porque por um repasto, ou seja, por causa de um pouco de comida, ele vendeu o seu direito de primogenitura. Esaú era o primeiro filho. Amém? Jacó era o segundo. O que acontece, irmão? Ele tinha a bênção da primogenitura, a bênção do primeiro filho. Isso era uma coisa assim, que Deus instituiu e era uma coisa santa. O pai, na hora da sua morte, recebia os seus filhos e já chamava o primogênito. O primogênito ia entrar no lugar do pai. O primeiro filho era o cara que assumia o posto do pai. Então o pai chamava, botava a mão na cabeça dele. Você vai ver várias vezes isso em Gênesis, muitas vezes. Abraão, passando para Isaac passando para Jacó e o pessoal todo. Então o que aconteceu? O pai colocava a mão sobre a cabeça do filho e profetizava, e abençoava ele, ia dizendo sobre ele o que ia acontecer. Cara, aquilo ali é uma honra espiritual gigantesca. Certo? Aí o que acontece, irmão? Está sobre esse Esaú aqui, a maldição, vamos dizer assim, do filho mais velho, do irmão mais velho, que muitas e muitas vezes nós vemos na Bíblia, Desde lá do Lucas capítulo 15, a parábola do filho pródigo. Filho pródigo era o filho mais novo, mas ele tinha um irmão mais velho. E quem é que deu problema de verdade no final da parábola, irmão? Foi o irmão mais velho, que não queria receber o irmão mais novo. Quem era o primeiro filho de Adão? Quem foi o primeiro filho de Adão? Caim. O segundo, Abel. Quem era o irmão mais velho de Abel? O que fez com ele, irmão? Quem era o primeiro filho de Abraão? Ismael. Quem era o segundo filho de Abraão? Isaac. O que aconteceu, irmão? O mais velho perseguia o mais novo. Porque um era filho do serviço
Um era filho da empregada e o outro era filho da promessa. Quem era o primeiro filho de Isaac? Esaú. A Bíblia diz lá, em Gênesis, que Esaú era caçador. Ele vivia nos campos, caçando. E o irmão dele, Isaac, vivia na onde, irmão? Na casa da mamãe. Ele era o filho mais novo, só ficava em casa. A mãe dele amava ele, cuidava dele, ficava em casa. Ele estava lá toda hora com a mãe, na barra da saia da mãe. Tem até um rolo ali, né? E o outro era caçador. Belo dia, o Isaac, o Jacó dentro de casa, fazendo ali o guisado, né? Fazendo ali a sua comida, o seu ensopado, dentro de casa. E aí veio do campo, do trabalho, da lida. Quem é que veio lá? Tudo sujo assim, ó, ali, da lida. Quem é que veio? Quem é que veio lá do campo, irmão? O irmão mais velho. E ele encontrou o irmão mais novo em casa e ele estava faminto. Sabe o que ele estava muito faminto, irmão? Porque ele estava onde? Trabalhando. E aí ele fala, cara, me dá um prato de comida aí que eu não estou aguentando de fome. Aí o irmão dele, o usurpador, eu dou, é só você fazer uma troca comigo. Me dá a bênção me dá a bênção do Senhor que está sobre você, dá para mim, e eu dou para você um prato de comida. Irmão, ele aceitou na hora. Sabe por que Esaú era profano e impuro? Por causa disso. Primeiro, ele não valorizou a bênção de Deus sobre ele. Gente que não valoriza a bênção de Deus, não valoriza o favor de Deus, não valoriza a casa de Deus, não valoriza o Espírito Santo, não valoriza a palavra, não valoriza o irmão, não valoriza a igreja, não valoriza a oração, não valoriza as coisas de Deus. Esse é o Esaú, cara. O que é que você tem aí, cara? Porque eu estou com fome. Irmão, quem tem fome, quem anda com fome, o seu Deus está no estômago. Foi uma guerra de fome, de fomes, de necessidades básicas e primárias, que Satanás atacou Jesus na primeira tentação no deserto, lembra? Você está com fome, né? Você está 40 dias aqui, né? Eu estou. Você está com fome, eu estou vendo que você está com fome. Faz o seguinte, seja como Esaú, transforma a pedra em pão e acaba com o seu problema. Cara, então é o seguinte, me dá a bênção de Deus que está sobre você. Ele trocou com um prato de comida, velho. Ele não pensou duas vezes. Ele poderia chegar ali e falar assim, não, meu irmão, isso eu não vou fazer. E entrar dentro de casa, lavar a mão, e ele teria comida, porque a comida é para a família inteira, irmão. Ninguém faz, né? Só se você for muito um animal mesmo. Comida para si mesmo, se você está em casa, você tem família. A não ser que todo mundo não queira, aí é outra história. Ele ia comer, ele não ia ficar, não existia nenhuma proibição para ele comer. Ele estava imediatista, ele não deu valor para as coisas de Deus, então é o seguinte, cara. O que você tem para me oferecer? Um pratão de comida da hora que eu fiz agora, rapaz, eu estou varado. Dá logo esse negócio aí, pronto. Agora, aqui, muitos anos depois, a Bíblia vem chamar ele de impuro e profano. Por quê? Porque ele trocou por nada o tudo que estava sobre ele. Irmão, essa é a história de tanta gente. Essa é a história de tanta gente. Que poderia ser Abraão, Esaú, Abraão, Isaac e Esaú. Mas não, foi Abraão, Isaac e Jacó. Deus é Deus de Abraão, Isaac e... Não é Deus de Abraão, Isaac e Esaú. Deveria ser Esaú, mas não foi. Deveria ser Caim, mas não foi. Deveria ser Ismael, mas não foi. Deveria ser o irmão mais velho da parábola Lucas 15, não foi. A parábola lá não é a parábola do irmão mais velho, é a parábola do filho. E tantos outros irmãos mais velhos que tem. Davi era o irmão caçula de um monte. O que os irmãos de Davi queriam fazer com ele, irmão? O que os irmãos de José queriam fazer com ele? Todos os irmãos de José eram mais velhos. José era o caçula. José ficava em casa com o pai, lembra?
E os irmãos, os 11, ficavam onde? No campo trabalhando. Veja que existe tipo uma, entre aspas, o que eu vou dizer, uma sina, uma maldição sobre aqueles que são mais velhos. Cuidado, porque eu sou o irmão mais velho. Agora, sabe qual que é o lindo da palavra de Deus, irmão? Que a Bíblia começa falando de Jesus como unigênito filho do Pai. O que é unigênito? O único gerado. Mas depois da morte e ressurreição de Jesus, ele não é mais unigênito do Pai, ele é primogênito de muitos irmãos. Nós temos um novo irmão mais velho, que o nome dele é Jesus. E ele não vai passar ninguém para trás, ao contrário, ele se deu, porque a Bíblia diz, né? Não há maior amor que ele, maior amor que este, em dar a vida pelos seus irmãos. Quem é que deu a vida pelos irmãos e salvou todo mundo? Jesus. Amém? Como José foi entregue pelos seus irmãos, nós também entregamos Jesus. E como José resgatou os seus irmãos no final, Jesus resgatou a todos nós. É a mesma coisa. Amém? Glória a Deus. Veja. Versículo 17. Porque vocês sabem, lá de Hebreus 12, irmão. Olha só. Porque vocês sabem que posteriormente ele quis herdar a bênção. Ou seja, depois o Esaú, puxa vida, cara, eu fiz besteira aqui. Eu fiz o que não devia. Posteriormente ele tentou herdar a bênção, mas foi rejeitado. E não achou lugar de arrependimento. Embora com lágrimas tivesse buscado. Ele não achou lugar de arrependimento. Ele não achou lugar de arrependimento. Arrependimento, irmão, é um lugar onde a bondade de Deus te conduz. Você não acha sozinho pelos seus próprios. Vou me arrepender agora. Não. É orgulho e soberba. Veja, irmão, que ele chora. A hora que cai a ficha dele, chora na presença de Deus. Lágrimas descem no seu rosto. Quantos já viram isso muitas vezes? Mas não é isso que arrependimento é. Porque é que ele não achou o lugar? Porque é que ele não encontrou o lugar de arrependimento? Porque a bondade de Deus não levou ele. Sozinho. E quando é que nós fazemos isso? É aquilo que eu acabei de falar. Ele não se arrependeu porque entendeu que ofendeu a santidade de Deus. Ele se arrependeu, entre aspas, porque entendeu que ele perdeu algo. Puxa vida, eu perdi o que era meu. Deus não está na jogada. A santidade de Deus, ele não está nem aí, cara, para Deus. Ele entendeu que o irmão dele passou ele para trás. Ele entendeu que ele fez uma troca, no mínimo, burra. Ele entendeu que ele sofreu dano, ele saiu no prejuízo. Ele saiu no prejuízo. E querer chegar ao verdadeiro arrependimento, porque você entendeu que alguma coisa vai dar errado para você, meu irmão, você não vai chegar. É aquela pessoa que entende, ela lembra daquele versículo que diz em Gálatas, por exemplo, capítulo 6, ou em 2 Coríntios, capítulo 9, o que o homem plantar, certamente colherá. E aquele que muito semeia, muito colhe. O que é que você tem semeado? Você vai colher bastante disso aí. Mas veja, tem gente que faz uma coisa, aí ele percebe, cara, eu não devia ter feito isso. Meu Deus, eu errei, cara, eu errei, bicho. E agora? Mas em nenhum momento há um pesar no coração de ter magoado alguém que é santo, que é Deus. De ter ferido entre aspas, o Espírito Santo. A Bíblia diz, não entristeça o Espírito Santo, pelo qual você foi selado para o dia da redenção. Irmãos, a vida do Espírito Santo em nós não é somente, como nós temos falado bastante,
para ficar esses pipoca na panela como tem por aí. A vida do Espírito Santo em nós tem vários objetivos, como nos conduzir ao arrependimento, nos dar dons, transformar-nos, nos dar um novo nascimento e selar você. Você já pensou nisso? Que o Espírito Santo veio para selar você? É como se tivesse algo dentro de uma carta, de uma caixa, ele vem e coloca um selo. O selo de Deus, a digital de Deus. Aí você vai lá e faz o quê? Você quebra aquele selo. Você rompe o lacre e sai pulando por aí. Então Esaú é esse cara. Ele, puxa, cara, fiz besteira. Mas em nenhum momento Deus está no pensamento dele. É que ele percebe que ele tomou prejuízo. E lá na história, lá atrás em Gênesis, tão é verdade isso, que em nenhum momento ele faz nenhuma oração, ele não faz nada diante de Deus. Ele não levanta o altar, ele não sacrifica nada, nem com o pai dele ele não fala. A história passa, mas a história não passa a seguinte coisa, que ele pegou ódio do seu irmão. O Esaú queria matar o Jacó de qualquer jeito. Lê lá para você ver. Por que que ele... Só lê, irmão. Por que que ele queria matar o Jacó? Porque o Jacó causou um prejuízo para ele. Deus, existe Deus, azar de Deus. Esse negócio aqui é entre eu e o Vinícius. Deus não está na parada. Irmão, Deus está em todas as paradas. Deus está sempre em todo lugar. Tudo passa por Deus. Se você vai ter que perdoar alguém, amar alguém, ajudar alguém, tudo que você faz passa por Deus. Não há nada que alguém faça que passe por Deus. Não há nada que o diabo faça que não passe pela autorização e pela ciência de Deus. Ciência é, Deus sabe o que está acontecendo. Quantos entendem isso? A Bíblia diz, aquele que é de Deus, Deus o guarda. E o maligno, pois aquele que é de Deus o guarda. E o maligno não põe a mão nele. Para que o maligno toque em qualquer pessoa, é necessário uma autorização. De quem? De quem é maior. De quem é maior. Isso na Bíblia inteira, irmão. Na Bíblia, lendo a Bíblia, você vai aprender que a palavra maldição não é algo que vem do maldição, vem do diabo. O diabo não amaldiçoa ninguém. O diabo pode ser a consequência. Só tem uma pessoa que tem o poder de amaldiçoar. Quem antes abençoou. O que é uma maldição? É uma bênção não entendida, não recebida e não desfrutada. É uma maldição. Quem foi a primeira pessoa que amaldiçoou na Bíblia? Quem foi, irmãos? Quem foi? Gênesis capítulo 3. Deus. E se você ler a Bíblia, você vai ver a quantidade de vezes que Deus amaldiçoou pessoas, coisas. Por quê? Porque Deus é mau? Não. É porque antes ele abençoou Israel de todas as maneiras. Sabe o que Israel fazia? Ia lá e beijava a boca do capeta. Assim como no dia de hoje, Deus tem nos abençoado de tantas maneiras. Sabe o que a gente faz? Ah, isso aqui sou eu, cara, que sou muito bom. E aí você vai lá e abraça o estandarte. A hora que a curva fizer, irmão, a hora que der a curva da vida, ninguém segura. Aí muitas pessoas, enganosamente, vão para a igreja, veja, para encontrar um sacerdote que fale com Deus no lugar dela, para fazer Deus mudar de ideia. Irmão, você quer que Deus mude de ideia? Arrependa-se. Porque o arrependimento, nesse livro aqui, é o que fazia Deus mudar de ideia. E mudar de ideia não porque Deus é um Deus que fala e depois volta atrás. Não. É porque Ele é bom e misericordioso. E eu encerro com aquele exemplo clássico do rei Ezequias,
cujo profeta Isaías foi lá na casa dele e falou assim, ó, assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, porque você vai morrer. Deus falou que vai matar você. Ah, cara, o cara ficou louco. Ficou de cara para a parede, rasgou as vestes de rei, e ele chorava, ele pranteava. Mas aquilo ali não era só porque ele queria continuar vivo. É porque ele, de alguma maneira, ele entendeu que a vida dele não agradava mais a Deus. E aí Deus falou, Isaías, volta, e diz que eu acrescentei 15 anos à vida dele. Mas ele morreu depois de 15 anos. É como diz Davi no Salmo 51, né? Irmão, você quer uma boa ideia? Leia o Salmo 51. Sabe o que é o Salmo? Eu vou ler. Abre aí, irmão. É o 51. 51 é a benção. Salmo 51, aleluia. Eu não sei se a sua Bíblia tem aquele negrito. Mas diz aqui na minha Bíblia, né, que tem aquele negrito. Sabe como é que está escrito aqui? Confissão e arrependimento de Davi. Olha que coisa maravilhosa. Olha como é diferente, gente. Olha que quando Davi vai tratar com o que ele fez, não é assim, ah, Deus, perdoa aí. Ah, Deus, desculpa, eu errei de novo. Aquelas orações maravilhosas que tu sabes que eu sou falho. Você sabe, né, Deus? Você sabe que eu errei. Essa patifaria, né, irmão? De quem não está levando a sério. Deus, outra, Deus, tu sabe que eu sou assim. Estou com o espírito de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Vou para o inferno assim. Gabriela. Tem alguma Gabriela aqui, irmão? Não, né? É só metafórico, tá? Não fique triste. É porque às vezes tem, né, irmão? A Gabriela sai do culto chorando. E aí vem uma irmã chamada Vitória. A Vitória é sua em nome de Jesus, irmão. Ô, glória, vou casar então. São piadas que eu invento na hora, irmão. Eu sei que não como, mas é isso aí, a gente não tem outro. Vai ter, né, cara? Olha para sua irmã e diga, a vitória é sua em nome de Jesus. O cara já pega na mão da boneca e vai embora. Porque Deus falou que a vitória é minha. Entendeu? É boa, cara. Essa daí é boa demais. Irmão, para de me atrapalhar. Olha aqui. Mateus não, rapaz. Mateus não. Salmo 51. Olha só. Compadece-te de mim, ó, segundo a tua benignidade. Segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade. Ficarei perdoado do meu pecado. Purifica-me e ficarei perdoado do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Olha o versículo 4, irmão. Versículo 4, para quem conhece a história, não faz sentido. Não faz sentido. Olha, escute o versículo 4. Pequei contra ti, Senhor, contra ti somente, e fiz o que era mal diante dos teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar, e puro no seu julgar. Irmão, mas peraí, ele não pegou a mulher do cara? Ele não pegou a Batseba, que era a mulher de Urias? Como que ele vem e fala isso aqui, ó? Sabe o que ele falou aqui? Veja, ele está olhando para Deus, Senhor, eu pequei só contra você, eu não pequei contra, ele mesmo que está falando assim, ó, Batseba e Urias e tudo que aconteceu, diante de você, não são nada, é isso que ele está falando. Diante do que é para o Senhor, o que eu fiz para eles não é nada, mas o Senhor sabe que um morreu, é adultério e assassinato. Cara, isso é muito sério. Então, preste atenção, irmão, ele não está dizendo que é leviano e leve o que ele fez contra os dois, amém? Mas olhando para Deus, aí acabou, velho. Ele falou, não, Senhor, o que eu fiz para magoar você. Aonde que o cara vai, meu? Irmão, enquanto nós não entendermos que pecados são coisas que nós praticamos para magoar Deus, Deus é o seu inimigo. Ah, não, Deus não é meu inimigo, não. Então, haja como amigo.
Haja como quem ama a Deus. Porque não adianta, irmãos, dizer, amo a Deus. Como diz, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração... Por que dizeis Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu? Pode dizer. O diabo chamou Jesus de Messias. A legião que estava no Gadareno ficou de joelho e adorou Jesus. Pergunta, a legião está no céu, irmão? Legião de demônio está no céu? Não, né? Mas ficaram de joelho e adoraram Jesus. Chamaram Jesus de Messias, de filho de Davi. O fato de alguém chamar Jesus de Senhor, maravilhoso, ou Deus bendito, não tem nada a ver. São simplesmente palavras. E ele fala assim, Senhor, o Senhor é justo de me julgar da maneira que você quiser, o errado sou eu. É difícil de entender, irmãos, que muitas pessoas na hora da sua oração, ou na hora de falar com o irmão, ele está falando, ele vai pedir perdão, mas ele acha que... Eu estou pedindo perdão só para ajudar você, tá? Mas lá dentro de mim, eu estou certo, você está errado. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me faz conhecer a sabedoria. Purifica-me e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir o júbilo de alegria, para que exultem os meus ossos que você esmagou. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Irmão, o que significa isso? É arrependimento aqui, ó. A metanoia aqui, ó. A metanoia no Davi aqui, ó. Olha o que ele está entendendo. O que ele entendeu? Não adianta, Deus, eu viver como alguém que pede perdão todo dia. Não adianta, Deus, eu viver como uma pessoa que pede desculpa toda hora. Eu preciso ser renovado, eu preciso ser refeito, eu preciso ser reconstruído, para que eu não fique pisando em você todo dia. É aquilo que eu falei agora há pouco. Amém, irmãos? Então ele ora, a oração de Davi é a direção mais perfeita na Bíblia do que significa e do que é arrependimento. Vejam, não me tire da sua presença, nem retire de mim o seu Espírito Santo. Olha aqui, irmão. Veja que na oração dele, ele não fica, ai Deus, me perdoa o que eu fiz com a Batseba. Ah, Deus, desculpa, recebe o Urias aí e põe na minha conta, Deus, por favor. Não, ele não fala o nome dos dois. Repito, não é que não fala porque não tinha importância. É que ele sabe a direção certa para ir. Então ele poderia falar, Senhor, não tira de mim a coroa de rei. Amém? Só que já tinha um mau exemplo antes, não tinha, irmão? Antes de Davi ser rei, quem era o rei? Saul. Saul era um homem que estava na posição, mas não estava na presença. Cuidado. Cuidado. Muita gente anda na posição, mas já há muitos anos não anda na presença. E que verdadeira autoridade não vem de posição, vem da vida na presença. O Davi lembrou do mau exemplo que estava atrás dele. Não, ele falou, ele lembrou, não, cara, o Saul já era assim. O Saul foi rejeitado por Deus, ó. Mas ele foi perder a coroa 20 anos depois, quase. O Sansão, há mais de 19 anos, era juiz sobre Israel, mas estava numa pindaíba espiritual desgraçada, mas estava lá, juiz de Israel. Muitos maridos têm vivido assim, muitos pastores, muitos cantores, muita gente de igreja, muita gente tem vivido com a posição, mas ele está fora da presença, ó. Então Davi não pede coroa, não pede, ele pede, Senhor, por favor, não me tira da sua presença e não tira de mim o seu Santo Espírito. Por quê, irmão? É só voltar a pregação inteira. Porque sem o Espírito Santo, que te convence do pecado, da justiça, do juízo, você não vai em nenhum lugar nenhum. O Davi está na linha, irmão. O Davi está na linha do arrependimento bíblico correto. Restitui em mim a alegria da sua salvação.
sustenta-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os seus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, olha lá, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Amém? Que arrependimento para você não seja dó, não seja pena, não seja tristeza, não seja cabeça baixa e coisas desse tipo. Em nome do Senhor Jesus. Você pode se colocar de pé? Eu descobri algo na minha vida, irmãos, há muito tempo, que eu posso pedir desculpas. Escute bem, eu posso pedir desculpas meramente por educação. Eu posso pedir desculpas e perdão meramente como um ato de educação e de continuidade social. O que é continuidade social? Para a gente ficar bem no ambiente de trabalho, né? Para a gente ficar bem na igreja, né? Para a gente ficar bem para a gente ficar bem aqui em casa, né? Então desculpa, tá bom? Desculpa do que eu falei, desculpa do que eu fiz, sem na verdade ter me arrependido. É simplesmente um conserto momentâneo para dar uma apaziguada. Quantos podem entender isso? Para passar um pano, como diz, né? Mas de arrependimento, de metanoia, de mudança, de transformação, de um novo crer, de um novo pensar, de um novo mover, de um novo sentir, eu não tenho nada. Estendo a mão para você e digo, por favor, me perdoa, me desculpa, mas na verdade eu não me arrependi do que eu falei. Sabe por que eu não me arrependi do que eu falei? Escute. Porque quando eu faço mal para você, é simplesmente você que eu vejo, eu não vejo Deus. Eu sou uma pessoa cega espiritualmente. Eu não vejo Deus em você. Eu não vejo Deus não é porque você não tem Deus, é porque eu estou cego. E quando eu não vejo mais, irmão, Deus, a única coisa que resta em mim é uma vida reativa. Sabe o que é uma vida reativa? Bateu, levou. Fez, vou fazer também. Olho por olho, dente por dente. Pisou no meu calo, eu piso no seu. Fez cara feio, eu faço de volta. Eu vou viver a vida assim, pagando para ela o que ela me lança. Porque eu não consigo ver Deus mais. Então eu entendo no meu coração maligno que eu posso sim fazer mal para você, que eu posso sim mentir, que eu posso sim ferir, que eu posso sim me vingar, que eu posso sim esbravejar, ofender. Sabe por quê, irmão? Porque depois tem uma frase maldita aí que está rodando, que é a seguinte: depois eu peço perdão. Primeiro eu vou humilhar você, eu vou te ferir como ninguém. Eu vou te fazer sofrer, eu vou te fazer chorar, de caso pensar. Eu vou bater, como diz, eu vou bater bem na ponta da última costela. Sabe aquela pessoa que fala assim, ó, eu sei aonde que eu bato em você. Sabe aquela, não, irmão? Sabe aquelas pessoas? Eu sei aonde que eu pego. Eu sei como é que eu faço para doer. Eu conheço você, eu conheço a sua vida, eu conheço a sua história, eu conheço você. Então quando a gente começar a discutir, eu não vou perder tempo não. Eu já vou logo naquela área e eu vou dar uma bem embaixo, assim ó, pum, eu vou tirar o seu ar. Eu vou dar um golpe certeiro. Você, a hora que você me ouvir falar, você vai abaixar a sua cabeça. Você vai lamentar, você vai chorar. Eu vou destruir você de todas as maneiras que eu puder, mas depois, me perdoa. E aí, com todo o orgulho e malignidade que um ser humano pode ter, incrivelmente eu tiro toda a culpa de mim e jogo toda em você. Irmão, é como eu chegar aqui
e começar a dar tapas e tapas com a mão aberta no rosto do Rafael e da Aline. Começa a bater, pá, 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 até eles não aguentarem mais. E depois eu falo assim, puxa vida, eu acho que eu fiz alguma coisa, eles estão chorando, o rosto deles está ferido, está sangrando. Eu chego, Aline e Rafael, por favor, gente, vocês me perdoem que eu estava muito nervoso. E eu começo a falar. E aí, irmão, por favor, o Espírito Santo vai falando isso. Veja o que nós somos capazes, a malignidade que nós podemos chegar. E aí eu começo a pedir perdão para você de uma maneira tão assim. E você que apanhou de mim meia hora, começa a se sentir culpado. E eu bem. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Porque eu transfiro toda a culpa de agressor para você, porque você não quer me perdoar. Talvez o seu rosto ainda está, vamos dizer assim, vermelho e pulsando de tanto tapa que você tomou. E eu falo isso, eu não sei quantos viram na internet essa semana, um depoimento de uma mulher crente que apanhava de um cara crente, vida cedo à tarde à noite, cedo à tarde à noite. Aí mostrou as fotos da perna e do braço, toda roxa, mas é apanhar mesmo, irmão. É apanhar igual o cara nocauteava a mulher 3, 4 vezes por dia por causa de nada. Mas aí à noite, depois do culto, sabe o que ele fazia? Ô meu bem, me perdoa. Aí ela era uma mulher de Deus, sabe o que ela fazia? Ela perdoava. No outro dia, sabe o que ele fazia, irmão? Mas deitava na bordoada. Quantos viram isso na internet essa semana? Você não viu? Eu vou postar lá, vou replicar. Tem todo o testemunho da irmã. Irmão, eu lendo o testemunho, eu queria pegar o cara. Meu Deus, cara. Porque é demais. Ela ficou grávida de gêmeos desse animal. Ele foi lá e bateu tanto nela quando ela deu notícia, perdeu as 2 crianças. As crianças nasceram e morreram no braço dela. Mas ele era um cara da igreja, que depois de surrar a mulher, sabe o que ele fazia? Ô meu bem, me perdoe. Você vai me perdoar mesmo? Você vai me ajudar, não vai? Está vendo? Ele transfere toda a culpa. Que o Senhor nos ajude, irmão.